Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Como é que vocês têm passado? Sejam bem-vindos à nossa videoaula de ciências. Eu sou o professor João Fontana, sou professor de ciências e hoje nós iremos conversar um pouquinho mais sobre a respiração, beleza? Então preciso que você pegue o seu lápis, sua caneta e sua borracha para que facilite o nosso trabalho. Também preciso que vocês peguem lá o seu livro didático. Vamos lá então. Então, olha aqui pessoal, a primeira coisa que eu quero conversar com vocês é o seguinte, que o ser humano eu quero fazer algumas perguntas para vocês. Quanto tempo que o ser humano ele consegue ficar sem comer? Então eu preciso que vocês façam uma reflexão aí comigo. Quanto tempo será que o ser humano ele consegue ficar sem comer? E quanto tempo o ser humano ele consegue ficar sem beber água? Tá? Então vai refletindo aí para mim. Mas quanto tempo o ser humano ele consegue ficar sem respirar? Então, essas aqui são algumas perguntas que eu quero fazer para vocês. Vocês já pararam para pensar nessas perguntas? Vocês já refletiram sobre isso? Então, a primeira reflexão que eu quero fazer com vocês é a seguinte: o ser humano ele consegue ficar sem comer em média uns 20 dias, mais ou menos. Em relação a ficar sem beber água, o ser humano ele fica mais ou menos de 3 a 4 dias, mais ou menos. Mas sem respirar, o ser humano ele consegue ficar em média uns 3 minutos. Então, olha só a diferença entre os três processos. Ficar sem comer, 20 dias em média. Ficar sem beber água, em média, de 3 a 4 dias. E ficar sem respirar, apenas 3 minutos. Então, comparem os três processos. Mas a pergunta que eu quero fazer para vocês é a seguinte: qual que é a importância da respiração para nós? A respiração, gente, ela é importante para que nós consigamos obter energia. Então, o ponto-chave dessa aula aqui é energia. Então, sempre quando nós falamos sobre respiração, nós temos que pensar em energia. E também, gente, aqui ó, nós temos que aprender o conceito de respiração celular. Esse conceito de respiração celular, o que que é? Então, sempre quando nós falamos de respiração, olha aqui, ó, lembramos de respiração celular. O que que é a respiração celular? É um conjunto de reações químicas que vão liberar energia para as nossas células. Então, olha aqui, ó, vamos relembrar um conceito aqui de reagentes e produtos. Olha aqui, ó, tudo isso aqui que está antes da setinha aqui são os reagentes. Então, os reagentes da respiração celular, o que que é? É a glicose e o oxigênio. E quando essa glicose vindo dos alimentos e esse oxigênio vindo da nossa respiração, né, da absorção do oxigênio, ela vai liberar energia, dióxido de carbono e água. E essa respiração celular, que é um conjunto de reações químicas que vão liberar energia, elas vão ocorrer dentro das nossas células, dentro de uma organela, dentro de uma estrutura dentro da nossa célula que se chama mitocôndria. Beleza? Então essa glicose aqui é vindo dos alimentos, o oxigênio é vindo da absorção do oxigênio da atmosfera, vai liberar energia, dióxido de carbono e vai liberar água. E vai acontecer lá dentro das mitocôndrias. Lembra lá que as mitocôndrias é a organela responsável pela produção de energia. E aqui, gente, quando nós falamos de respiração, dá uma olhadinha ali comigo. O processo em que há troca de ar entre o ambiente externo e as células do corpo é chamado de respiração celular. Então veja só, a troca entre o ambiente externo e as células do corpo é chamada de respiração pulmonar, desculpa. Então ela é chamada de respiração pulmonar. E a liberação de energia, principalmente a partir da glicose e com o uso de oxigênio, ocorre dentro das células, ela é denominada respiração celular. Então, quando tem essa troca com o ambiente externo, é respiração pulmonar. E quando acontece a liberação de energia lá dentro das nossas células, é chamada de respiração celular. E para que esse oxigênio ele consiga chegar às nossas células, eles têm que passar pelas cavidades nasais e pelos pulmões, beleza? E aqui nós temos um esqueminha, gente, lá dos órgãos do sistema respiratório. Quais são esses órgãos do sistema respiratório? Então aqui nós temos as cavidades nasais,
né? Então essas cavidades nasais elas vão apresentar muco e retém poeira, né? Então essas cavidades nasais, gente, né? Essa aqui tem alguns pelos que é nelas que o ar ele vai ficar umedecido e aquecido. Então veja só qual que é a importância dessas cavidades nasais e a apresentação de muco lá dentro dessas cavidades nasais, para que quando respiram um oxigênio, por exemplo, esse ar não entre todo cheio de contaminação. Então, são nessas cavidades nasais que vai apresentar esse muco e esses pelos para que consiga aquecer esse ar, né? Então, para que esse ar ele seja umedecido, para que ele seja aquecido. Então, são nessas cavidades nasais que vai acontecer isso, beleza? Essas cavidades nasais é por onde o oxigênio entra, onde o ar entra, beleza? E na sequência, nós temos que lembrar aqui da faringe. Então, olha aqui, a faringe também é um órgão do sistema respiratório. Muito importante nós lembrarmos lá que essa faringe ela é um órgão em comum entre o sistema respiratório e o sistema digestório, beleza? Então, muito importante nós lembrarmos aqui que nessa faringe passa tanto oxigênio, quanto passa ar, quanto alimento. Então, olha aqui, ó, gente. Então, fica nessa região aqui. Então, essa aqui é a faringe. E aqui também, gente, nós temos a epiglote. Lembra lá do sistema digestório que nós aprendemos? Então, a epiglote, o que ela faz? Ela vai ser como se fosse uma válvula. Essa válvula aqui, ela não vai deixar, ela vai impedir que o oxigênio, que o alimento ele chegue nas vias aéreas. Beleza? E aqui também, gente, um outro órgão do sistema respiratório que é importante saber aqui é sobre a laringe. E é nessa laringe que fica nessa região aqui, onde estão localizadas as pregas vocais. Tá? Então é nessa região aqui. E também nós temos a traqueia, que é essa região aqui. Então, a traqueia ela é um tubo formado por anéis cartilaginosos e é revestido por células ciliadas produtoras de muco. Então, aqui nessa região também nós temos alguns cílios. O que vai acontecer? Se algum tipo, por exemplo, de micro-organismo, algum tipo de poeira acabou passando lá pelas cavidades nasais, ela vai ser retida aqui na traqueia também. E aqui, gente, ela tem também esses anéis cartilaginosos que fica bem nessa região aqui. Beleza? Então essa é a traqueia. Os brônquios, então aqui nós temos nós temos ramificações aqui da traqueia. Então aqui imagina só que a traqueia está aqui nessa região e essa traqueia ela vai ser dividida em brônquios. Então esses brônquios aqui o que vai acontecer? Ele vai ser dividido em dois. Então vão ser as ramificações da traqueia. Aqui também nós temos os bronquíolos, que vão ser as ramificações dos brônquios. Então aqui nessa região aqui nós temos os brônquios, que são essas regiões aqui que vão se dividir, e nós temos também os bronquíolos, que vão ser as ramificações dos brônquios. E também nós temos os alvéolos pulmonares. Então aqui nós temos uma região bem na ponta desses bronquíolos, que vão ser os alvéolos pulmonares. Esses alvéolos pulmonares é onde vai acontecer a troca gasosa. Ou seja, o que é essas trocas gasosas? Ele vai liberar o gás carbônico proveniente lá das células e ele vai absorver o oxigênio. Então vai ser essa troca entre o oxigênio e o gás carbônico. E essa troca de gases, ela vai ser chamada de hematose. E essa hematose ela vai acontecer lá nos alvéolos pulmonares. Beleza, gente? E aqui também é importante nós sabermos assim sobre alguns cuidados para a saúde. Então, existem várias doenças relacionadas ao sistema respiratório. Algumas doenças que estão relacionadas aos micro-organismos, né? Nós temos também algumas doenças que estão relacionadas à alergia. E nós temos algumas doenças que estão relacionadas ao tabagismo. Então, o tabagismo é um tipo de vício que pode acabar alterando pode piorar o sistema respiratório. E também, gente, para que tudo isso ela seja prevenida, tem que estar relacionada com a higiene e a vacinação. E também, para que nós consigamos prevenir, principalmente nesses ambientes que eles estão relacionados pode ter muitos micro-organismos, se nós deixarmos o ambiente ventilado, é uma boa forma que nós conseguimos prevenir pegar essas doenças. E também nós temos algumas doenças que elas estão relacionadas à poluição.
E essa poluição, gente, ela pode agravar, por exemplo, os problemas relacionados à asma e assim por diante. Beleza, gente? Então a aula de hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até mais.